Pessoal, vamos fazer um vlogzinho rápido hoje aqui, sem muita codificação. Na verdade, sem codificação, né? Porque vocês viram que no meu último vídeo eu gravei um tutorial de Spring Security para vocês e, cara, eu falei e usei a mente o tempo todo para trazer esse vídeo e eu não estava querendo codificar, tá? No vídeo de hoje. Que é o vídeo de hoje que, na verdade, eu paro o final de semana para gravar para vocês. Então, nesse último sábado, vocês viram que teve uma live especial de aniversário. E hoje, que eu estou gravando, é domingo, então, para garantir os 3 vídeos da semana. Então, cara, tô literalmente cansado. Então, o vlog que a gente vai falar hoje é sobre teste técnico, entrevista técnica com inteligência artificial ou sem inteligência artificial. Quando eu falo em inteligência artificial, eu tô me referindo ao ChatGPT, ao Copilot e assim por diante, tá? O autocomplete, será que é válido, será que não é? Porque hoje existe ainda muito debate sobre o quanto usar IA em testes, né? Será que significa uma cola? Ou será que o entrevistador ele vai entender que isso seria apenas uma ferramenta de apoio? No futuro, pessoal, é bem provável que as empresas tentem bloquear isso, ou no mínimo monitorar ou detectar a inteligência artificial durante os testes, né? Seja gravado em tela, ou por câmera, ou até mesmo pedindo explicação do teu código depois. A gente tem a ferramenta do Lucas Montano, que consegue burlar algumas coisas. Essa ferramenta não foi criada para testes, mas o pessoal acaba utilizando e usufruindo isso para esse tipo de situação, tá? Mas já existe técnicas sim para checar se o teu código foi gerado por uma máquina. E esses códigos, eles acabam analisando padrão de formatação, acabam analisando estilo de comentário. Então, existe uma probabilidade alta de dar problema se o candidato que está fazendo aquela entrevista depender 100% do uso da inteligência artificial. Na nossa live de sábado, eu até conversei com o Augusto Galego sobre isso, né? Eu perguntei se nas interviews que ele fez, se nas entrevistas na gringa, teve algum impeditivo em relação à inteligência artificial, porque a gente não sabe os bastidores, né? O que acontece num teste realmente para uma big tech, para uma fintech ou alguma empresa da gringa, né? Se eles dão um jeito de monitorar, se você entra numa call com um software deles, eu até comentei que para fazer proficiência em inglês aqui na UFSC, tu tem que conectar num software específico deles, que bloqueia qualquer tipo de notificação que apareça na tela. Então a gente não sabe como é que é o backstage, né? Os bastidores de uma entrevista técnica. E ele comentou que ele acredita que não existe um monitoramento, pelo menos nas entrevistas que ele fez, né? Que pode ter possibilidade de a pessoa ter um outro monitor ou de abrir uma aba e acabar codificando usando a inteligência artificial, né? Então, o que eu vejo de tendência para o mercado nesse mundo de entrevistas e testes técnicos? Como eu desenvolvo vários desafios aqui, né? As empresas, elas já estão migrando cada vez mais para testes explicativos, em vez de tu só entregar código. Exemplo, né? Resolver um problema ao vivo numa call, tu vai ter que explicar as escolhas arquiteturais que tu fez, o porquê que tu usou aquilo, e vai passar de um simples teste codificado para uma defesa do seu código na entrevista. Ou seja, mesmo que tu use IA, que tu vai poder, por exemplo, se tu não conseguir sustentar as tuas decisões, vai ficar evidente que tu é um dependente do ChatGPT. Então, a probabilidade é quase certa de dar um problema se o candidato não dominar o que eu sempre costumo falar aqui em todos os vlogs, em todo o nosso bate-papo, não dominar a base. A fundamentação, né? Se tu vai fazer um teste para Java, tu tem que dominar a orientação a objetos, cara. Isso é mais claro, isso é claro, né?
Tu tem que dominar os pilares. Se tu vai fazer um teste para Spring, tu vai ter que saber o que está acontecendo, a parte de injeção de dependência. Porque se tu for pegar e pedir para IA gerar o código e ele for trabalhar com um formato de instanciação de um objeto, por exemplo, e tu não souber explicar isso para o teu entrevistador, cara, fica muito difícil, né? Fica muito difícil ele te aceitar ali naquela entrevista. Daí, vocês me perguntam assim, tá, essa é a tendência, e essa é a minha opinião, né, cara? Também não significa que vai ser 100% assertiva essa tendência de mercado. Isso é o que eu estou enxergando em cada aluno, cada estudante que vem falar comigo como foi a entrevista técnica, tá? E se a gente for analisar um cenário futuro aí nos próximos 5 anos, será que isso é possível, né? E se vocês me perguntarem, como já me perguntaram, será que daqui a 5 anos a gente vai ter testes totalmente online sem inteligência artificial? Será que de fato vai existir uma ferramenta que vai monitorar tudo? Eu vou responder assim, ó, como eu respondo para todo mundo. Eu acho que é muito difícil, porque a inteligência artificial ela já virou uma ferramenta de trabalho para todo mundo. Então tu precisa se adaptar a isso. Principalmente a essa nova geração que já nasceu com inteligência artificial, então as empresas também tendem a aceitar, mas o que é o provável, né? Que as empresas elas vão testar a habilidade de usar a IA com consciência, né? Um exemplo, tu vai pedir que resolva com IA, mas depois tu vai ter que explicar, tu vai ter que refatorar, tu vai ter que otimizar de forma manual. Ou seja, tu vai ter que ter uma mudança estrutural altíssima, beleza? Então, cara, é a dica que eu deixo assim para vocês, né? Nunca parar de estudar e antes de querer dar um passo maior que a perna, estude as fundamentações, estude a teoria por trás, como funciona, questione como funciona. Se for no Spring, por exemplo, por que eu dou um extends ao JPA repository e tudo funciona? Como é que o Find by User ID funciona? Como é que como é que o AutoWired... Muita gente me pergunta, por que eu não devo usar Lombok em produção? Justamente porque tu não foi a fundo e viu as possibilidades e as coisas que o Lombok faz por baixo dos panos, entendeu? É essa fundamentação toda que tu precisa ter. Eu não estou falando assim, ó, vai lá e debulha a documentação do Java. Não, ninguém estuda por documentação, né? Para começo de conversa. A documentação é um auxílio, é um aliado para quando tu está codificando, tu vai lá e vai olhar o Javadoc e vai te facilitar alguma coisa. Porque é um dicionário, né? Mas toda a fundamentação é a base para tudo. Então é a base para tu sair bem numa entrevista. Se tu ficar só no inteligência artificial, copia e cola, instituto copia e cola, cara, provavelmente tu não vai conseguir um emprego. Ou se conseguir, é difícil de tu se manter, porque uma hora a casa cai, né? E vai ser sempre assim. Beleza? Eu acho que é isso. Vamos lá. Vamos pro próximo vídeo. Fui. Valeu.